Em seguida foi trazido aqui para o plenário Ulisses Guimarães e aprovado logo em seguida em votação simbólica, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Esse projeto de lei orçamentária é aprovado na forma do substitutivo do relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, prevê despesas de 2,2 trilhões de reais estipulado pelo arcabouço fiscal. O relator, senador Ângelo Coronel, analisou mais de 7.000 emendas que foram apresentadas ao projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Vale dizer que entre as despesas que constam deste orçamento da União estão reajustes para o funcionalismo público na ordem de 22 bilhões de reais, recursos para o Bolsa Família de 160 bilhões de reais e também para o Vale Gás de 3 bilhões e meio de reais. Para a área da saúde, são 233 bilhões de reais, para a educação, 167 bilhões e também para o programa de aceleração do crescimento, são 60 bilhões de reais. O relator geral, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, destacou que o texto aprovado prevê um superávit de 15 bilhões de reais. Esse valor é 4 vezes o valor que estava previsto no projeto original encaminhado pelo Poder Executivo. Esse valor, vale dizer, respeita a meta fiscal de déficit zero, claro, prevê até um superávit, lembrando que o arcabouço fiscal tem uma margem de tolerância de até 31 bilhões de reais, para mais ou para menos. Essa margem está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O superávit serve para custear gastos futuros sem previsão no orçamento, são os chamados créditos adicionais, e também para diminuir a dívida pública. Nós estamos tentando entrar em contato, entrevistar agora ao vivo o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que foi o relator desse orçamento, dessa lei orçamentária anual. Lembrando, vale o registro, a Comissão Mista de Orçamento foi presidida pelo deputado Júlio Arcoverde, do Progressistas do Piauí. Ele que conduziu o trabalho da Comissão Mista de Orçamento para a aprovação desse projeto de lei com o orçamento da União para 2025. Agora sim, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, relator do PELOA 2025, vai conversar conosco. Boa tarde, senador. Boa tarde, à disposição. Senador, eu disse agora há pouco que o primeiro parabéns pela aprovação do orçamento, e eu disse agora há pouco que o seu texto prevê um superávit de 15 bilhões de reais. E esse número é 4 vezes o valor que estava previsto no texto encaminhado pelo Poder para o Congresso Nacional. Isso é verdade. O governo previa 3 bi inflação, nós conseguimos acrescer em mais 12 bilhões, que foi fruto também da inflação do período, da alta do SM, teve também a questão do dólar, porque nós exportamos vários produtos e quando você exporta com dólar alto, a receita de impostos ela se torna maior automaticamente. E foi uma luta muito grande. Talvez eu não me recordo de quando o orçamento teve um superávit desse grau de 15 bilhões. Isso foi muito importante, o relator setorial também foi muito importante, o deputado Domingos Sávio, e eu fico feliz de, ao final da aprovação da nossa LOA, vi a contribuição de todas as duas casas, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, que os deputados vocês viram também, que é muito difícil você botar o orçamento aqui onde não tem obstrução. E nós conseguimos também esse feito de votar um orçamento sem obstrução aqui no Congresso Nacional. É isso, senador. O orçamento foi aprovado por votação simbólica na Câmara e no Senado. Senador, ainda falando sobre o seu texto, afinal, o orçamento foi aprovado na forma do substitutivo apresentado pelo senhor. O texto prevê despesas de 2,2 trilhões de reais. Na verdade, 95% do orçamento de quase 6 trilhões são de despesas obrigatórias, previdência, folha de pagamento,
e você só fica com 5%, o relator fica praticamente somente com 5% para poder fazer cortes, ajustes, e foi o que aconteceu. Nós pegamos aí, conseguimos que o governo enviasse todas as indicações de onde cortar. Eu não queria, em hipótese alguma, ficar com o ônus de retirar, de cortar orçamento de nenhum ministério, porque isso é um dever do Estado, não do Parlamento. Por isso que eu estou feliz, porque nós conseguimos fazer, que até no quesito das emendas de comissão, o governo, nós seguramos o orçamento, não apresentamos o orçamento até que eles indicassem de onde cortar, já que é uma lei, a Lei 210 previa os 11,5 bi no orçamento para atender as emendas de comissão, mas o governo não mandou os indicativos de corte. E ontem eles mandaram o indicativo de corte, fez com que a gente fechasse a peça às 2 horas da manhã e que fosse levada a plenário da CMO e aqui do Congresso Nacional no dia de hoje. Senador, só mais uma pergunta com relação às emendas parlamentares, as emendas individuais, impositivas, elas totalizam algo em torno de 40 bilhões de reais. Não, ela é mais. As emendas impositivas, quando a gente fala impositivas, as emendas individuais, as emendas de comissão, as emendas de bancada, elas somam 50 bilhões. É isso aí, tudo fruto de lei e seguindo a determinação da Lei 210, que foi aprovada em dezembro aqui no Congresso Nacional, e com isso a gente vai atender até umas questões que foram feitas pelo Supremo Tribunal Federal no quesito da rastreabilidade, no quesito da transparência, e nós conseguimos fazer com que fechou todas as emendas com indicativos do governo e atendendo também ao Supremo Tribunal Federal no quesito da rastreabilidade e da transparência. Senador Ângelo Coronel, obrigado pela entrevista, parabéns pela aprovação do orçamento, uma boa noite para o senhor. Boa noite. Conversamos com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, relator geral do Orçamento Geral da União, do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025. E nós vamos conversar agora com o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional. É isso. Senador, boa noite, senador. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara. Senador, parabéns pela aprovação do orçamento, uma peça importante para a atuação do governo. Sobretudo, uma peça que foi aprovada nesta noite de hoje, de acordo com as diretrizes que o governo apontou. É uma peça que preserva 60 bilhões de reais para o Programa de Aceleração ao Crescimento, a principal ação do programa do governo do presidente Lula, mantém a margem de remanejamento de 25% a 30%, tanto das despesas discricionárias quanto das despesas do próprio PAC. Isso agilizará, inclusive, a implementação das medidas e das ações do PAC pelo Brasil inteiro, e é o resultado de uma discussão longa, mas profícua, ocorrida entre o Congresso Nacional e o governo. Eu acho que ficou uma peça adequada para esse ciclo virtuoso que está em curso no Brasil. Para o Brasil que está crescendo a uma média de 3%, para um Brasil que tem o menor índice de desemprego dos últimos 10 anos, para um Brasil que está retomando o seu caminho entre as economias mais desenvolvidas do mundo, para um país que está sendo reconstruído. Nós temos um conjunto de prioridades agora na agenda do Congresso. O governo encaminha nessa semana o projeto que isenta mais de 30 milhões de brasileiros de pagar imposto de renda. Esperamos que o Congresso aprecie o quanto antes esta matéria. E, sobretudo, a aprovação no dia de hoje uma comprovação de que, às vezes, algumas previsões não são exatamente como alguns dizem. É uma peça que apresenta um superávit de 15 bilhões, mostrando também a responsabilidade fiscal que esse governo tem. E é uma peça que ocorre a sua aprovação na segunda semana após a nomeação da ministra Gleice Hoffmann para o Ministério das Relações Institucionais e da Articulação Política do governo, também frustrando algumas perspectivas que alguns tinham de que teria sido uma medida equivocada a nomeação da ministra Gleice. A ministra Gleice mostra também a sua competência junto com o conjunto dos líderes partidários que construíram no dia de hoje a aprovação dessa peça orçamentária. Líder, senador, o senador Ângelo Coronel disse que
o texto final foi fechado já de madrugada hoje, né, para atender alguns pedidos do governo de última hora. Otimismo do senador Coronel. E ele está, inclusive, subestimando todo o trabalho que ele teve. Aspectos do texto dele foram fechados até os últimos momentos de acertos no dia de hoje. Eu quero, inclusive, homenagear o senador Ângelo Coronel por todo o trabalho que ele teve, pela dedicação, eu sou testemunho da dedicação que Sua Excelência teve para buscar fechar todas as matizes, liames, todas as pendências que tinha no texto da peça orçamentária. O cobertor é curto, é verdade, tem algumas questões que vão ter que ser ajustadas ao longo do tempo, os recursos da cultura, sobretudo da Lei Aldir Blanc, os recursos relativos ao meio ambiente, os recursos necessários para o combate à violência contra a mulher, mas foi por isso que a grande conquista do dia de hoje foi garantir, preservar para o governo a margem de remanejamento de 30% a 25%, porque eventuais ajustes no orçamento poderão ser feitos ao longo do ano. Então eu quero cumprimentar e saudar com efusividade o trabalho dedicado, com amor e com zelo e com comprometimento com a causa nacional pelo qual teve o senador Ângelo Coronel. E uma última pergunta, senador Randolfo Rodrigues. Essa questão, a polêmica em torno das emendas parlamentares impositivas, emendas de bancada, de comissão, isso está superado, está resolvido? Creio que sim. Tivemos um entendimento entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Tivemos um diálogo institucional entre o presidente da Suprema Corte, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados. Fruto desse diálogo, foi aprovada uma resolução para disciplinar as emendas parlamentares. É óbvio que há questionamento sobre essa resolução. Tem conhecimento que tem uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a ela. Vamos aguardar a manifestação do Supremo. Mas eu creio que a resolução que foi aprovada pelo Congresso cumpre os pré-requisitos de exigências feitas pelo Supremo Tribunal Federal, que é a necessidade do que está na Constituição e das emendas parlamentares, como todo orçamento público, cumprir os pré-requisitos de rastreabilidade e de transparência. Senador Randolfo Rodrigues, obrigado pela entrevista, parabéns pela aprovação do orçamento, uma boa noite.